seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan, como muitos já sabem, me acompanham aqui. E eu quero fazer hoje um vídeo abordando sobre um famoso pregador teleevangelístico aqui do nosso país, né? O missionário R.R. Soares. Porém, antes de adentrar o tema do vídeo, eu quero dar uma pequena satisfação aqui, né? Devido ao meu... É a mesma desculpa de sempre, né? Falta de tempo, correria. Eu estou sem tempo para fazer vídeos. Eu estou com diversos temas para trabalhar aqui no canal, tá? Eu agradeço muito aos amigos que me mandam mensagem aqui pelo WhatsApp, amigos do Rio de Janeiro, amigos de Minas, de Rondônia, Maranhão, enfim, até tem um amigo nosso aqui do canal, aqui, o Paulo, que é lá de Portugal. Enfim, a pessoa sempre manda mensagem com temas de temas, né, para fazer vídeo, para trabalhar aqui no canal. Porém, infelizmente, devido à falta de tempo, eu não tenho como me dedicar aqui ao canal, né? Mas sempre que eu encontrar uma oportunidade, pode ter certeza que eu vou abordar aqui os vídeos e, conforme o tempo, tratando os temas que chegam, né, como sugestão para realizar aqui no canal, beleza? Pois bem, meus amigos, o que eu quero tratar hoje aqui com vocês? Sobre o missionário R.R. Soares, tá? Esses líderes religiosos não ensinam as pessoas a questionar. Na verdade, as pessoas que seguem esses grandes líderes religiosos, elas não questionam. Onde há um espaço para a fé, a razão deixa de existir, infelizmente. E sem um raciocínio, as pessoas elas podem cair em enganos, né, em grandes enganações. O que é um missionário? Quando você ouve falar sobre um missionário, automaticamente missionário, num termo simples, quer dizer aquele que cumpre uma missão. Dentro do campo religioso cristão, o que é um missionário? É aquele que é incumbido de pegar esse evangelho de Jesus Cristo, tá? A fé cristã, e levar para pessoas que não conhecem a fé cristã, tá? Ou seja, o missionário é aquele que leva o evangelho em lugares que ainda não chegou o evangelho. Eu estou aqui num site da Igreja Internacional da Graça de Deus, da qual esse missionário R.R. Soares é o dono da igreja, ele é fundador e dono da igreja, tá? Com uma matéria aqui com o seguinte título: Programa Show da Fé alcança mais de 160 nações. A matéria é do dia 14 de dezembro de 2015, ou seja, não tem tanto tempo assim. Eu vou ler aqui brevemente, tá? O programa de TV Show da Fé, apresentado pelo R.R. Soares, tem alcançado cada vez mais povos. Atualmente são mais de 160 países, com transmissão nas seguintes línguas, além do português, espanhol, inglês, russo, coreano, hindi e telugu. Assim, a missão evangelística de R.R. Soares na televisão já está presente nos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Portugal, México, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Peru, África do Sul, Índia e Coreia do Sul, dentre outras nações. No Brasil, o programa Show da Fé vai ao ar de segunda a sábado na Band Rede TV e diariamente na Hit TV. Tá? Então, ou seja, esse cara aqui, ele está cumprindo que missão? Ele está levando, supostamente, a palavra de Deus no lugar onde já supostamente existe palavra de Deus. Tá? A Igreja Internacional da Graça foi fundada em 1980 no Brasil, um país que já é cristão. E essa lista de países aonde o R.R. Soares realiza suas missões já é países cristãos. Estados Unidos já é um país cristão. Inclusive, a eclesiológica da igreja dele, que é o neopentecostalismo, veio dos Estados Unidos. Tá? Não é uma novidade lá. Pelo contrário, novidade foi o neopentecostalismo no Brasil. Tanto o pentecostalismo, aliás, o neopentecostalismo vem do pentecostalismo, que vem do metodismo. Todos foram desenvolvidos na Inglaterra, difundidos nos Estados Unidos, que nem o pentecostalismo nasceu nos Estados Unidos,
se tornou, conforme o tempo foi, se gerou o neopentecostalismo e chegou no Brasil. Veio de lá. O que esse cara vai pregar nos Estados Unidos, um país que já é cristão? A Rússia é a mesma coisa. Lá existe a igreja ortodoxa do Oriente, a igreja copta, que inclusive tem uma aproximação histórica, histórica com a igreja primitiva, muito mais forte do que a igreja evangélica no Brasil. A Espanha, um país cristão. Portugal, nem se fala, pô. Portugal, o Brasil, quem descobriu o Brasil, né, civilizou o Brasil, foi os portugueses. Pô, logo em seguida a igreja católica já chegou atrás. México também, um país cristão. Costa Rica, Argentina. Cara, quais são as missões do R.S. Soares? Nenhuma. O cara, ele faz missão onde já tem cristianismo. Aqui os caras falam aqui, ó, mais de 160 países. Se você for da Igreja da Graça ou tem simpatia por esse missionário, digita no Google qual é a lista desses 160 países onde a Igreja da Graça está. Não tem, é mentira. Isso aqui é mentira. Os caras mentem na cara dura. E quando o cara vai fazer missão em país onde já tem o cristianismo, cara. Vocês percebem a enganação? Quais são as missões? Chega para uma pessoa que frequenta essa igreja, que seja um obreiro, um diácono, um pastor, um membro, um patrocinador. Pergunta para essa pessoa quais são as missões do R.R. Soares. A pessoa não vai saber te responder. Esse cara não tem missão nenhuma. Não tem. É um mentiroso. É mais um líder mentiroso. Ele não tem missão. E eu falo que ele é mentiroso porque falta com a verdade. Estou provando aqui agora nesse vídeo. África do Sul. África do Sul, para quem não sabe, já está infestada de igrejas lá. Tanto que surgem lá, quanto de igrejas que vêm de outros países. Que inclusive existe muito interesse financeiro na África do Sul. Não por parte só dos líderes brasileiros neopentecostais, como também missionários de outros lugares. Tá? Coreia do Sul também. A Coreia do Sul é um país que ficou aliado com os Estados Unidos também. O cristianismo lá também não é uma coisa fraca. Né? A Índia também tem uma boa porcentagem de cristãos, muito antes, que já existe muito antes da Igreja da Graça surgir. Em séculos passados, se você estudar a história das missões cristãs, existem missionários na Índia, inclusive existe uma lenda que diz que o próprio Jesus Cristo viveu na Índia. Agora vem a pergunta, de novo, quais são as missões do R.R. Soares? Nenhuma. Não tem missão. Você liga no programa desse cara, o cara canta as musiquinhas, né? Dispensa comentário. O que o cara fala lá no programa dele? O cara passa cada 10 minutos, o cara vende uma bugiganga. A gente está com esse livro aqui, estou com esse livro aqui e tal, escrito, um livro de fé, um livro para fortalecer você nos momentos de fraqueza, porque isso e tal. Aí é CD, aí vem aqueles cantores da igreja dele. Né? O engraçado é que ele só leva cantor que grava na gravadora dele, né? Na Graça Music. Ele não traz cantores de outras igrejas que gravaram em outras gravadoras, né? Ele só traz cantor da Graça Music. Aí depois o cara vem falar lá do carnezinho dele. Aí depois o cara vai falar da TV por assinatura. O cara tem até TV por assinatura. Né? Ele não vende TV por assinatura. Ele é dono de uma TV, de uma empresa de TV por assinatura, né? O chamado da tal na nossa TV. Então, ou seja, o cara é um empresário da fé. Não tem nada de missão. Nada. É um mentiroso, infelizmente. Sei que tem pessoas que gostam desse cara porque se sente bem, né? Porque a teologia devocional, ela faz isso com a pessoa. Ela traz esse conforto, né? Ela apresenta a Deus como um amigo, como um companheiro, como alguém que está ali do seu lado te consolando. Então, no momento de sofrimento, no momento de angústia, a teologia devocional, ela ajuda as pessoas. Só que é uma ilusão, é uma coisa que não existe. Não existe Deus nenhum consolando ninguém. Essa ideia de que Deus consola tudo é uma farsa, é uma mentira. Isso, infelizmente, não existe. Seria bom que existisse, mas não existe. Sem contar a questão também, o quadro de curas, né? Você nunca vai ver uma cura real num programa dele. Tá? Uma cura de um amputado, de uma pessoa que teve um olho vazado, uma cura de síndrome de Down,
tá? Uma pessoa que chega, falece lá na igreja, lá, ou já tem mais de 1, 2, 3 dias falecida, chega lá na igreja, ele fazer uma oração, a pessoa ressuscitar. Milagre real também você nunca vai ver. O tipo de milagre que você vê lá é a pessoa que estava com dor de cabeça, a pessoa que estava com coceira nas costas, a pessoa que estava com unha encravada. Esses são os tipos de milagre, entendeu? Então, todo dia a mesma coisa. E o cara aqui é muito fácil. E quando o cara vai fazer uma suposta missão fora, o cara vai pela internet, pela rádio, pela TV. Não é, pessoal? Você não vê esse cara entrando em comunidades de países da África, lá da Oceania, tá? Em tribos isoladas. Não, você não vê. Entendeu? Então não é missionário. Tem nada, não tem missão. É um missionário que não tem missão. Reflita, se você fica perdendo tempo, gastando tempo, ouvindo as groselhas de um desses líderes religiosos, tá? Reflita, tá? Certinho. A missão dos caras é ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. É simples, essa é a missão deles e eles realizam isso muito bem. Eles construíram fortunas em cima disso, tá? Outro exemplo também, que outro dia estava conversando com um amigo meu, é em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, tá? A Igreja brasileira, né? A Igreja Universal dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Ele veio falar para mim, não, porque a Igreja Universal tem mais de 200 países. Eu falei, nossa, é mesmo? Mais de 200 países? Sendo que a ONU reconhece aí 190 e poucos países, né? Não chega nem a 200. Não, porque a Igreja Universal está no mundo todo. Olhando aqui dentro do próprio site oficial da igreja, tá? Eu contei aqui, ó, na Europa, na África, na América do Norte, América Central, América do Sul, na Ásia e na Oceania, dá no total de 70 países. E na Ásia aqui, ó, não tem nenhum país como Arábia Saudita, Irã, Iraque, não tem. Cadê? Que não é R. Soares, faz missão. Vai lá fazer missão no Irã, no Afeganistão, no Paquistão. Cadê que você vê a igreja desses caras lá? Eles não conseguem entrar. Não conseguem e nunca vão entrar. O islamismo não vai deixar entrar. É muito fácil fazer missão num lugar onde as pessoas já têm fé em Deus, conhecem Jesus. Que a pessoa também vem com esse papo, não, porque eu comecei em tal igreja e agora eu conheci Jesus. Mentira. Todo mundo no Brasil conhece Jesus, sabe da história de um cara que nasceu de uma virgem, que viveu, fez milagre, morreu crucificado, ressuscitou e subiu para o céu. Todo mundo conhece isso. Vem com esse papo, não. O que você passa a conhecer quando você frequenta um determinado tipo de igreja é a fé, é a doutrina daquela igreja. E você passa a seguir a doutrina daquela igreja, você passa a fazer parte daquela igreja e mantém financeiramente o sistema daquela igreja. Aí você alega que conheceu a Jesus dentro daquela igreja. Mas é mentira. Todo mundo no Brasil, por exemplo, tá, tem uma fé em Deus, uma fé em Jesus, mais de 80% da população. É um número muito alto. Então a pessoa vem com esse papo, não, porque eu entrei em tal igreja e hoje eu conheço Jesus da igreja. Tá? Mentira. Não, porque a minha igreja está em todo lugar do mundo. Tá? Que, né, a Igreja Universal é muito forte aqui no Brasil. Dessas igrejas neopentecostal, é a mais forte. Mas se contar aqui, ó, o cara vem falar para você, vem falar que, não, porque a gente tem mais de 200 países. É mentira. A Igreja Universal está em 70 países, oficialmente, tá? Aqui. E detalhe, tá? Nesses países fora, boa parte deles a igreja só tem uma filialzinha lá, isolada. Entendeu? E os lugares que geralmente ela está, já existem missões cristãs muito mais antigas. Antes delas terem surgido. Que essas igrejas surgiram agora, né? De década de 70, década de 80 do século 20. E muitos desses países onde essas igrejas estão, elas já chegaram lá com o caminho meio aberto, tá? Eles não tiraram a virgindade cristã desses países. Já existiram missionários, que nem o caso da Índia, o caso da China, tá? A China aqui também, deixa eu ver se está na China. Tem na China. China é um país que a gente conhece a polêmica religiosa lá. Mas existem histórias de missionários na China há mais de 200, 300 anos. Tá? Eu mesmo já estudei um pouco acerca de missões evangelísticas dentro da teologia cristã, e eu sei disso, tá? Existem pesquisas que indicam que há muito tempo existem missionários, já existiram missionários fazendo trabalho evangelísticos nesse país. A diferença é que eles não conseguem êxito, por causa da religião, o pensamento
das pessoas que vivem nessas regiões, né? Por exemplo, o hinduísmo. Você chegar pro hinduísmo, pro hindu, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma Bíblia, que eu estou sem Bíblia aqui perto. Ó, você vai ter que passar a seguir a Bíblia agora. Aí o cara começa a ler a Bíblia, chega lá em Paulo, começa a ter um monte de restrições sexuais. Mas peraí, e a minha liberdade sexual, como que fica? Porque, não sei se você sabe, mas o Kama Sutra é considerado um livro sagrado para o hindu. É um livro, é um presente dado pelos deuses para que o homem desfrute do melhor sexo possível com a sua companheira. Dê prazer à sua esposa e a esposa dê prazer para o homem. Onde que a Bíblia ensina o homem a dar prazer para a mulher? Você acha que o cara vai largar o hinduísmo para se tornar cristão? É muito difícil. A verdade é que o hinduísmo se segue forte na Índia e o cristianismo não consegue converter hindus para o cristianismo. É muito difícil. E quando converte, vira notícia, porque é uma novidade. Quando um muçulmano se converte ao cristianismo, é notícia, porque é novidade, é uma coisa difícil de acontecer. Então, essas pessoas que frequentam essas igrejas aqui no Brasil, elas têm uma mente pequena. Elas acham que como ela vê um trabalho forte dessas igrejas no Brasil, porque o trabalho dessas igrejas aqui no nosso país é muito forte, ela acha que é assim no mundo todo. E os lugares que ainda não são, vai passar a ser e não vai. Entendeu? Não vai. E em países sérios, tá? Como por exemplo a Bélgica, essas igrejas têm restrições lá. Eles não podem ficar pedindo dinheiro à vontade, ficar falando para as pessoas dar os bens dela assim, na cara dura, como tem aqui no Brasil. Que o pastor pratica estelionato, fala, ó, você vai dar tal dinheiro aqui na igreja e Deus vai te abençoar. Aí a pessoa dá o tal dinheiro na igreja, a bênção não chega e fica por isso mesmo. Não é assim não, filho. Isso daí é golpe de estelionato, é charlatanismo. Em tese, é crime no Brasil, mas a lei não é colocada em prática. Porque se a lei fosse colocada em prática, esses grandes líderes religiosos já estariam presos. Eles não estariam mais soltos à vontade. Mas não, o que esses caras fizeram? Além deles construírem um forte patrimônio empresarial, eles também colocaram gente deles na política, justamente para segurar o tranco para eles. Ó, qualquer problema que nós viemos a ter com a lei, com o processo na justiça, a gente tem político para limpar a barra. Então, ou seja, aqui no Brasil esses caras são muito fortes. Eles já estão afincados, já tem todo um esquema de estrutura e segurança para eles. Mas lá fora, em muitos países do mundo, não é por aí. Tá? Em muitos países, a pegada deles é diferente. E a representação deles lá é 1, 2 templos. Ou seja, é muito significante. Mas na cabeça do pobre membro aqui do Brasil, ele acredita que a igreja dele, nossa, está chegando lá em Marte, em Júpiter, em outro sistema solar, tá? Em outras galáxias. Entendeu? E não é por aí. Tá? Então, esse que é meu ponto, né? Eu abordei um pouco sobre a Igreja Universal, mas o foco principal desse vídeo é quais são as missões do R.R. Soares. Se você acompanha meu canal e conhecer alguém que vai na Igreja da Graça, faz o teste, pergunte para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai rebolar e não vai conseguir responder a pergunta. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e fiquem todos na paz.